Salmos de número 30, verso de número 5, parte B, diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Uma das coisas mais difíceis da nossa vida é acreditar no sol da manhã. É acreditar que no meio da tempestade que nós estamos vivendo há uma esperança chegando. A maior dificuldade de lidar com pessoas que estão passando por crises na vida é fazer elas perceberem que tem chance, que tem uma esperança. E sabe, durante muito tempo eu li esse texto e a minha perspectiva sempre era igual. Eu dizia: olha, toda noite tem fim. Mas quem é que nunca acordou com um dia nublado sem sol? Por exemplo, a minha cidade, eu sou de Joinville. A minha cidade é conhecida como a cidade mais nublada do Brasil. Não são todas as manhãs que o sol aparece. A maioria dos dias na minha cidade são nublados. Então, para mim, isso aqui não faz muito sentido. O choro dura uma noite, mas o sol vem pela manhã, a alegria vem ao amanhecer. Porque ela está dizendo o seguinte: noite e dia são dois tempos distintos. Noite é escuro, dia é claro. E o dia só é claro por conta do sol. E eu fiquei pensando, um dia eu estava vendo aqueles vídeos na internet, aqueles curtinhos, e tinha um menininho dizendo, como se fosse, eu acho que era Albert Einstein, mas a física que explica isso, não sei se propriamente foi Albert Einstein que falou, mas o professor o questionou sobre a existência de Deus por ter tanta maldade. E aí o menino disse para o professor: professor, existe a noite? E o professor disse: claro que sim. E o menino disse: não, a noite não existe. Na verdade, a noite é ausência de luz. E ele disse: existe frio? E o professor disse: sim, existe. Ele disse: não, o frio não existe. O frio é a ausência de calor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Não existe noite. Existe ausência de luz. Entre milhares de estrelas, uma é a que cumpre este papel: o sol, também conhecida como a estrela da manhã, também profetizada dizendo que Jesus é a estrela da manhã. Lá em Apocalipse, Ele é a estrela da manhã. Sabe o que é noite? Sabe o que é escuridão? A ausência de luz, é a ausência da estrela da manhã. Ei, você pode passar pela maior tempestade, mas se você quiser, você passará com a estrela da manhã junto com você. Você chora se quiser, se você não quiser, clame, grite: estrela da manhã. O choro só dura enquanto a estrela da manhã não chega, porque quando ela chega, as trevas desaparecem, o choro vai embora. Ei, acabou. Quando o salmista diz: ei, o choro dura uma noite, ele está dizendo: enquanto o sol não chega eu choro, mas a alegria vem quando o sol da manhã se apresenta. Sabe o que é isso? A nossa vida é uma sem o sol da manhã, sem a estrela da manhã. Há uma multidão de gente chorando porque ainda não descobriu que a estrela da manhã muda a história.
enquanto nós não descobrimos a estrela da manhã, a noite perdurará na vida de muitos para sempre. Você já viu que quando alguém reconhece Jesus, a vida muda? Quando nós nos entregamos para Jesus, a nossa perspectiva muda. A maior capacidade da luz é trazer clareza sobre aquilo que estava obscuro. A luz dissipa as trevas. Se há uma escuridão na sua história, se há um choro duradouro e que não cessa, o choro pode durar enquanto o sol, a estrela da manhã não chegar, porque quando ela chegar, junto com ela, a alegria chegará. Segundo Samuel, capítulo de número 12, verso 1 diz: E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com os seus filhos igualmente. Do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e tinha como filha. E vindo a um homem rico, um viajante, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: Tu és esse homem. Uau! Toda uma construção de maneira parafraseada, para contar para Davi o que ele fez. Davi é o rei de Israel. Davi foi ungido a rei. Porém, mesmo sendo rei, há atitudes de Davi decepcionantes. Há atitudes de Davi que nos afrontam. Se você lê a história, que no caso antecede a essa mensagem dura de Natã, você vai sentir nojo, você vai sentir raiva. Davi está no palácio, vê uma mulher chamada Batseba, se encanta por ela, deita com ela. A consequência é gravíssima, e Davi, para se livrar da consequência, faz com que o marido Urias seja enviado à guerra, e ele pede para que seja colocado na frente do campo de batalha contra os melhores soldados, para que ele tivesse a certeza que esse homem morreria. Essa é a postura de Davi. Ele é rei, e ele faz isso. E a Bíblia conta que Urias morre. A questão é: quem é que tem coragem de falar para Davi que ele está errado? Quem é que tem coragem de falar para você, quando você erra, que você está errado? Quem é que tem liberdade de chegar para você, colocar o dedo na sua cara, se for necessário, e dizer que você está errado?
sabe, de francamente olhar para você e sem meia palavra dizer: amigão, o que você está fazendo está errado. Para de trair a sua esposa, para de trair o seu marido, para de ser desonesto na tua empresa, para de ser um mal com as pessoas, tenha caráter. Quem é que tem coragem de ver alguém sonegando o troco e entrar no carro e dizer: cria vergonha na cara, rapaz? Sabe qual é o problema? Essas pessoas existem, a gente só não gosta de se cercar delas, porque elas nos afrontam, elas dizem as verdades. E sabe, a gente prefere massagem, a gente prefere apoio irrestrito. Se eu estiver fazendo certo, se eu estiver fazendo errado, o que eu quero é apoio. Se afaste de amigos que te apoiam no teu fracasso quando você sabe que está errando. Se afaste de pessoas que veem você tomando as piores decisões, moralmente, eticamente, mesmo assim continuam apoiando você. Não te amam, te detestam, não te amam, querem o teu fracasso. A questão é, nós precisamos de pessoas que olhem para nós e digam: ei, para de ser assim. Imagina que para alguns é mais difícil do que para outros. Davi é rei, quem é que tem coragem de dizer para o rei que ele está errado? Ele é o rei de Israel. Quem é o cara que tem coragem, porque ele tem um servo que ele manda fazer isso? Ele tem um servo, ele diz: Joabe, leva, coloca na frente. Por que não é Joabe que diz? Servo, amigo. Servo, profeta. Eu não sei quem você é, mas Davi eu não sou. Agora, se for para escolher entre servo e profeta, amigão, eu serei um profeta. Se for para denunciar a verdade, veja, para quem cabe. Profeta não é fofoqueiro. Aí eu sei, vou contar para todo mundo. Isso aí é a pior pessoa que existe. É aquela que em vez de falar para você, fala para todo mundo. Tá cheio de gente que diz: eu estou te ajudando, mas não está te ajudando, está te arrebentando. A questão é o seguinte: quando esse profeta Natan está falando para Davi, ele sabe como falar. Você percebe a inteligência emocional dele? Ele faz Davi sentir raiva dele mesmo. Imagina, Davi está ouvindo: não pode, que ele fez isso. Fez, vou te contar mais. Aí Davi: não, que nojo. Não, pois é. Aí quando ele diz: mata, Davi diz, Natan diz: é você, cara. Verdade nua e crua pode até doer, mas sara. Pode até, abrir uma ferida, mas é a que abre para tirar a sujeira, para que a cicatrização chegue. Eu não sei, você que está me vendo, eu não sei qual é o seu ciclo de amizade, mas se envolva com pessoas que te falam a verdade, do mais simples ao mais difícil. Essa roupa está ridícula, o seu caráter está apodrecendo. Quando eu te conheci, você era melhor. Você já orou mais. Eu ainda me lembro do tempo que você jejuava. Eu ainda me lembro do tempo que eu via você chorando na igreja todos os cultos. Eu ainda me lembro quando tinha paixão nos teus olhos. Eu ainda me lembro quando você orava por mim. Eu ainda me lembro quando você falava de Jesus de maneira apaixonada. Volta. Sabe o que é isso? Verdade. É nua, é crua, mas a palavra verdade ainda está na frase. É verdade. E a gente não precisa de massagem, lindão. Deixa para massagista fazer. A gente não precisa de carícia de ego. Deixa para palestrante motivacional fazer. A gente precisa de verdade. Primeiro Samuel, capítulo de número 17, verso de número 45 diz: Davi
Porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje. Mesmo as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Normalmente, os mais improváveis são os mais corajosos. Normalmente, os desacreditados são os que arriscam, os que todo mundo diz não vai dar. Parece que isso gera um conflito interno de dizer: ah, é? Então espera para ver. Não é algo de orgulho, não, é porque os improváveis, eu tenho a impressão que Deus olha e diz: eu prefiro usar quem ninguém acredita, para que a minha glória se aperfeiçoe na fraqueza. Sabe quando Paulo diz para o Senhor: Senhor, tira de mim esse espírito, aí esse espinho, aí Deus responde: ei, a minha graça te basta. Ele diz, sabe, isso se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando você pensa que não dá, dá. Quando você pensa que não consegue, eu consigo. Porque improváveis são dependentes. Improváveis compreendem que não há nada que os coloque, que os dê direito, e por isso improváveis creem mais em Deus do que na sua própria força, no seu talento, no seu dom. Porque improváveis pode até que tenha dom, mas não tem o acesso que os prováveis alcançam. Eu sempre digo que numa corrida eu não ganharia. Se fosse para pregar, eu não me escolheria, porque quem eu gosto de ouvir pregar não tem nada a ver com como eu prego. Eu confesso para vocês que eu me sinto um estranho às vezes. Eu confesso que eu fico perguntando ao Senhor, muitas vezes fiz isso, tentando entender de Jesus o que foi que Ele viu que eu não consigo enxergar. Eu consigo apontar para o Senhor, se fosse necessário, muitos melhores, e dizer: ó, melhor, é melhor, é melhor. E aí eu olho os olhos do Senhor virado para mim. Sabe, quando eu olho para esse menino indo para o campo de batalha, a missão dele está posta: menino, leva a comida para os teus irmãos e volta, porque é o que você fez, é o que você é o que você tem de melhor para oferecer. Você não tem idade, não tem porte, não tem capacidade. Sabe, Davi já era aquele que seria o rei de Israel, mas ninguém sabia. E talvez isso é o que dá mais coragem para Davi enfrentar o urso, o leão, o gigante. Ele sabe que jamais a palavra de Deus cairia por terra. Não entendeu? Pode lutar com o gigante não mataria ele, porque se matasse ele, mataria a palavra de Deus, e não tem nada mais poderosa do que a palavra de Deus. Se Deus diz vai ser rei, vai ser rei. O gigante não impede o propósito. Jezabel um dia disse: ei, Elias vai morrer em 24 horas.
Passou 24 horas, não morreu. 48 horas, não morreu. 72 horas, não morreu. 1 mês, não morreu. 2 meses, não morreu. 3 meses, não morreu. 1 ano, não morreu. Elias não morreu. Deus o trasladou aos céus. Ei, nada é oponível à palavra de Deus. E quando a palavra de alguém é contra alguém que Deus escolheu, não dá certo. Alguém viu a história que Elias morreu? Porque Elias foi elevado aos céus. A palavra do homem não se cumpre, a de Deus. O pai Jessé disse para Davi: Davi, leva a comida para os teus irmãos. Davi leva a comida para os irmãos. Só que quando ele chega lá, tem um gigante na parada, desafiando, afrontando. Tem um filisteu no meio, rindo de todo mundo. Aí parece que eu vejo que Davi passou assim, voltou. Isso é. Cadê os cabra-macho do exército? Os prováveis estão escondidos. Os prováveis não vão arriscar a vida. Os prováveis estão morrendo de medo há 40 dias. E um dia que um improvável apareceu, a história está prestes a mudar. Tem coisas que Deus faz através de pessoas que ninguém acredita, porque Deus escolhe os que não são para confundir os que são. Os que não têm linhagem, os que não têm nome, Ele faz. Davi diz: ei, deixa para mim. Deixa para mim. Aí tu diz: não, você é pequeno, rapaz, você não dá. Aí chama o Saul, só ele quer ir. Não vai não. Eles: ei, eu já matei um leão, eu já matei um urso, mas ninguém viu. Pois é, mas se morrer não vai fazer falta. Não deixa, ué. Sabe o que é isso? A missão que colocaram para ele era essa aqui. A missão que Deus deu para ele é essa aqui. A missão dele está no gigante, a que Deus deu. A missão do pai dele está na comida de quem era ser comida de gigante. Então, chega uma hora na nossa vida que a gente escolhe: ou a gente cumpre aquilo que Deus deu, mesmo sendo muito grande para a gente, ou a gente cumpre aquilo que o mundo estabeleceu para nós, mesmo sendo pequeno para aquilo que Deus estabeleceu. Sabe, improváveis também precisam escolher. Chega uma hora que a gente diz: olha, ou eu vivo a vontade de Deus, ou eu vivo aquilo que todo mundo diz que eu posso ser, até onde eu posso ir, o que eu vou conseguir, sabe? Porque o que o mundo disse para mim não combina com o que Deus sabe ao meu respeito. O que a minha geração disse para mim não combina com aquilo que Deus está fazendo agora. O que a minha história, da minha família, da minha geração me viveu e permitiu viver, não combina com aquilo que Deus sonhou, planejou e estabeleceu. Aqui está a improbabilidade, aqui está a probabilidade. Chega uma hora que eu escolho: ou eu venho para a improbabilidade para viver o milagre e acredito, ou eu fico na probabilidade e cumpro a expectativa das pessoas. A expectativa de Jessé é comida. A expectativa de Deus é mata o gigante. A expectativa do pai é: volta com a tigelinha vazia. A de Deus: volta com a cabeça do gigante. A expectativa de Deus ao seu respeito é maior daquilo que você expectou para a própria sua história. Deus tem algo maior, porque bem sei que os teus sonhos são maiores e melhores do que os meus. Aí Davi, antes de matar, fala que vai fazer. Não tem fundo, não tem nada. Ele diz: olha, hoje a festa acaba. Improbabilidade. Eu vou matar você, vou cortar a sua cabeça,
Só que em toda Israel saberão que há um Deus. Ele está dizendo: a improbabilidade não se aplica na minha capacidade, mas no poder sobrenatural de Deus agir. Ele está dizendo: você vem com espada e eu vou em nome do Senhor Jesus dos exércitos. Sabe qual é a questão? A improbabilidade para muitos também é perigosa. Tem gente que quando vive algo improvável pensa que isso está atrelado à capacidade que Deus o deu. Foi Deus que... Não. Sabe, é meu. Não, é dele. Eu sempre digo, eu não sou um pregador. Eu conto aquilo que Deus me deixa entender. Eu não sou alguém, eu sou filho dele, e é ele que faz o negócio virar, não é a gente. Quando eu coloco na força do braço, eu perco a improbabilidade para viver a probabilidade do talento, daquilo que eu aprendi. Mas quando eu tiro das minhas mãos, eu digo: estou em nome do Senhor dos exércitos. Eu estou dizendo: a partir de agora é o improvável, o incansável, o inatingível, porque agora não é mais meu, é com ele. E é dessa maneira que o Davizinho entra no campo de batalha. Tentaram colocar couraça, capacete, mas nada deu, porque o que Davi precisava não era o que o homem tinha para dar, era aquilo que Deus já havia estabelecido. Eu não preciso daquilo que as pessoas acham que eu preciso daquilo que o Senhor tem para mim. E para Davi Deus tinha uma funda e uma pedra. Você imaginou todo mundo assim? Vai morrer na mão do gigante. O gigante vai trucidar. Todo mundo em volta dizendo: coitado do Davi. Já manda alguém avisar Jessé: esse ministério não é para ele, esse ministério não é dele, isso é fogo de palha. Eu ouvi isso, vai passar fome. Avisa esse menino sair logo daí. Porque sei em quem tenho crido e sei que és maravilhoso. Ei, e o gigante estava assim: é com isso aí que você vem contra mim? Cadê a sua linhagem? Cadê as suas armas? Cadê a sua história? Quem você é? Não tenho espada, mas estou em nome de Jesus. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 15, verso de número 1, diz: e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E o verso 2: e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Esse é um texto bíblico que está aqui, não é invenção minha. E a maior crise está nos 2 primeiros versículos desse texto. Obviamente é seguido pela parábola da ovelha perdida, que também gera um conflito de compreensão muito grande. Mas esses 2 primeiros versículos foram chaves de resposta para aquilo que eu estava tão conflituoso. Nós criamos algumas máximas ao longo da história da igreja, ao longo da história da pregação do Evangelho. Primeiro, nós transformamos a igreja em clube de santos. Nós chamamos esse lugar de aprisco. A Bíblia diz que é aprisco, ou seja, aprisco é um lugar seguro para ovelhas. Só que a história, porque criamos muita meritocracia no Evangelho, sendo que se trata de graça, nós começamos a criar níveis espirituais. Gente mais crente do que a outra, gente melhor do que a outra, e dentro dessa criação de níveis, o Evangelho mudou a forma de pregar.
Nós começamos a pregar palavras que combinam muito mais com os nossos desejos e instintos, que acabamos ocultando a verdade pura do Evangelho. Veja, eu não estou falando de A, B ou C, ou de igreja A, B ou C, não. Estou falando de história. A história mostra isso. Lugares que se transformaram em clubes, onde pessoas não se sentem bem-vindas, não se sentem encaixadas, porque o seu padrão visual não combina, seu padrão cultural não se encaixa. E até então, até que parece isso algo normal, não precisa ser igual em todo lugar. Mas o que me preocupa é que a nossa mensagem parece que ela é mais eficaz quando tem só crente ouvindo. Parece que a nossa mensagem ela só alcança o ápice quando os santos se alegram. E sabe como você faz para um santo se alegrar? Bata no pecador. Você quer saber como um santo se alegra? Bate em quem erra. Se você quiser descobrir um santo, fale mal de um pecador, ele sempre vai se revelar. As mensagens que dão certo em contextos desse tipo é: Deus vai matar, Deus vai castigar, ai de você que faz isso, aquilo outro, e todo mundo porque a gente se alegra quando o pecador apanha e o santo é protegido. E isso me deu uma crise, porque eu, quando comecei a ministrar a palavra e colocar aqui na internet, eu comecei a perceber que o meu público mudou. Eu comecei a ter muita gente que não vai à igreja, muita gente que não se encaixa nos padrões que eu até então fui tão acostumado a ver. Pessoas muito diferentes. Sabe, eu comecei a ir em lugares onde eu era abraçado por gente de igrejas totalmente distintas da onde eu estava, e as pessoas me abraçavam dizendo: pastor, eu estou com um pouco de vergonha de estar aqui, mas eu queria tanto ouvir a palavra, então eu vim. Homossexuais começaram a me abraçar e começaram a dizer que Deus estava falando com eles através do evangelho que eu estava pregando. Prostitutas começaram a dizer que estavam chorando com as mensagens e que Deus estava ministrando ao coração delas. Pessoas de diversas áreas da sociedade começaram a mandar mensagem e eu entrei em crise. Eu disse: estou pregando errado. Pensei comigo: se essas pessoas estão me ouvindo, eu estou pregando errado, estou com problema. Não pode, porque se eu prego o evangelho, essas pessoas têm que ter medo. Fui pensando, se isso é Bíblia, as pessoas têm que fugir, não podem gostar. Eles têm que ter alergia a isso, eles têm que detestar isso. E eu comecei a entrar em crise. Eu comecei: meu Deus do céu, é muita gente do mundo gostando da pregação. É muita gente que não se encaixa nos padrões que eu criei como um padrão inteligente, interessante, coerente e adequado, ouvindo o evangelho. Daí no meio dessa minha crise eu fiquei pensando: Jesus, eu acho que eu vou mudar o jeito de pregar. Eu acho que eu vou começar a virar um cajado. Só que eu olho para a Bíblia e o cajado que se prega não combina com o cajado que Jesus colocou. Eu fiquei pensando: então o que eu vou fazer? Vou para a Bíblia. Aí eu descobri esse texto, Lucas capítulo de número 15. Jesus está começando a pregar. Aí a Bíblia diz: os pecadores e publicanos estavam para ouvir. Jesus está pregando. Os piores, aqueles que Jesus não veio para eles, estão assim: eu sou isso, é para mim, eu me encaixo. Eles estão ouvindo. E a Bíblia diz: e os fariseus murmuravam entre si. Sabe o que eu descobri? Quando o evangelho é verdadeiro, os santos não gostam e os pecadores se apaixonam. Sabe o que eu descobri? Que quando a palavra é bíblica, cristocêntrica,
os indignos, os maus. Isso é para mim. E os murmuradores, que são aqueles que pensam que merecem, que são santos, intocáveis, encontram motivos. Esse menino pregando gesticula demais, chora demais, reclama demais. E os pecadores nem olham para mim, nem me notam, mas aquilo que o Senhor libera nas palavras os fazem chorar, mudar de vida, jogar as cordas fora. Os medicamentos que iriam servir para o suicídio são jogados no lixo, porque o Evangelho de Jesus foi feito para os maus. Eu amo a Bíblia, porque a Bíblia, tudo que ela começa, ela termina. Não fica nada aberto. Não há dúvidas. Quando Jesus diz essa realidade, logo os fariseus estão tudo murmurando, e Jesus começa uma parábola: quem dentre vós, tendo 100 ovelhas, ao perdê-la uma, não sai até achá-la, e achando, coloca sobre os seus ombros, gostoso, vai para sua casa e diz: olha, encontrei a ovelha perdida, celebrai, vá. Todo mundo está assim. Ninguém está entendendo, porque que amor é esse que deixa 99 no deserto para ir atrás de uma que se perdeu? Aí no final Jesus resolve tudo. Ele diz: porque mais vale uma ovelha perdida que é encontrada do que 99 justas que não dependem, não precisam de arrependimento no deserto. Quem pensa que é bom mora no deserto. Quem se perdeu e foi achado mora no ombro. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 12 diz: e aconteceu que quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe dizendo: Senhor, se quiseres bem, podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse. Veja aqui, a postura de Jesus é engraçada nisso aqui. Porque Jesus diz sobre um milagre que é para servir de testemunho público, que ele não conte para ninguém. Ele diz: olha, não conta, só conta para o sacerdote, para a pessoa que precisa saber. Deu dízimo e é só isso. Eu fiquei pensando, por que não contar? E a gente entende o porquê de que Jesus disse para ele não contar. É porque a forma que ele interage com Jesus para ser curado diz para Jesus que ele não quer que ninguém saiba o que ele tem. Ele tem lepra, mas ele diz para Jesus: eu quero ser limpo. Ele nunca disse para Jesus que tinha lepra. Quem disse que ele tinha lepra é Lucas, que contou a história. E porque é médico sabe o que ele tem. Mas ele nunca disse para Jesus: tenho lepra. Pelo contrário, a Bíblia diz que quando ele chega, ele se prostra com o rosto em terra, com a boca para baixo, para que ninguém sinta o cheiro da doença que ele tem. Vou te contar uma coisa. Esse homem tem uma doença grave, que vai levá-lo à morte. Essa doença, ela é física, mas ela também é espiritual. Ela era impura cerimonial, quem tinha essa doença, ou seja, ela não tocava em nada, por dois fatores:
religioso e pela questão do próprio contágio da doença. A história conta que quem tinha lepra jamais entrava na cidade sem gritar aquilo que tinha. Quem tinha lepra, quando entrava na cidade, colocava a mão na frente da boca e entrava gritando: leproso, leproso, porque ninguém ousava cruzar a frente de um leproso, até porque esse hálito carregado de partículas cheias de bactéria da doença era extremamente contagioso. Se ele tocasse, o risco de contágio era absurdo. Agora para pensar, ele tem uma doença, e o único que pode curar ele está só no meio de multidão. O único que pode curar ele não fica sozinho em momento algum, sempre está cheio de gente em volta. Aí a questão é, antes de ser curado, ele precisa vencer a multidão que o interrompe. Você sabia que está cheio de gente que nunca vai ser curada porque tem medo de você? Você sabia que tem gente que nunca vai ser curado porque antes de chegar até Jesus precisa caminhar esse corredor? Porque para muitos Jesus só fala aqui, habita aqui, e não tem como ter acesso em outro lugar. Então para ele é isso, Jesus é e está no meio de multidões. Só que se ele chega gritando leproso, na cabeça dele não fica ninguém, nem Jesus. Na concepção dele, Jesus é como todo mundo inserido dentro de uma religião, não se envolve, não toca, não... Ai, só que tem que arriscar para descobrir. E para arriscar ele precisa passar pelo meio da multidão. Então nesse dia o leproso teve que ser inteligente. Sabe, nesse dia o leproso teve que entrar sem gritar aquilo que tinha. Nesse dia o leproso teve que encontrar um jeito de chegar até Jesus sem tocar em pessoas e ser escorraçado pelas pessoas. Ele entrou disfarçado. Você sabia que está cheio de gente morrendo e que está disfarçada? Entram na igreja morrendo, disfarçados, com medo de chegar até aqui e ser julgado por quem ficou no lugar, com medo de ser visto como alguém apodrecido, contagioso, sendo que a única coisa que ele precisa é chegar. Com a mulher do fluxo de sangue é a mesma coisa. Enquanto Jairo chega pela frente, ela chega por trás, porque também ela acha que é a única coisa que pode. E às vezes o problema é a gente, porque Jesus está pronto, preparado para curar, libertar, transformar, fazer vida nova, mas a gente está no meio. Esse leproso, quando viu Jesus, diz: olha, minha única esperança é esse rapaz aí. Se alguém pode mudar ele, eu sei que aonde ele vai tem gente curada. E bom, eu vou arriscar. Só que eu vou ter que me cuidar para não morrer depois de ser curado. Tem gente que é curado e a gente mata depois da cura. Tem gente que é curado e a gente não acredita que foi. A gente diz: não existe ex. a gente não aceita. A gente diz: isso não é verdade. É capaz. Por isso que nem tudo foi feito para ser contado. Tem coisas que precisam ficar só entre nós e Ele. A multidão vai ver a gente saindo do meio, se prostrando. Vão ver a gente bem, mas nunca saberão o que aconteceu. Como Jesus é apaixonante. Jesus é lindo. Porque esse leproso chega, se prostra, coloca a boca no chão e diz: Senhor, se o Senhor quiser limpar-me, eu serei limpo. Só que agora aqui, deixa eu te contar,
Provavelmente, é uma visão. Provavelmente está todo mundo em volta dizendo: limpo do quê? Porque se tem uma coisa perigosa, é a multidão. Está dando limpo do quê? E essa catinga que está aí no meio? Você acha que esse cara tem, acho que tem lepra, hein? Está todo mundo assim: você está vendo o jeito dele? Eu acho que esse cara tem lepra. Aí está todo mundo assim: eu acho que é lepra. Eu acho que é lepra. Eu acho que é lepra. Aí Jesus toca. E quando Jesus toca, parece que eu vejo a multidão assim: lepra não é. Você não entendeu o negócio. Quando Jesus toca nele, todo assim: Se fosse lepra, ele não teria tocado, porque ele sabe que quando toca no leproso, fica leproso. A diferença de Jesus para nós é que quando a gente toca no doente, quem fica sarado é o doente, e ele continua sendo quem ele é. Ele toca na gente e continua sendo bom, maravilhoso, e a gente é curado, sarado, transformado, liberto. Quando todo mundo assim: eu acho que ela é para Jesus. Aí Jesus diz assim: quero ser limpo. Jesus podia dizer: você quer mais limpo do quê? Vamos dar um ibope para o milagre. Vamos falar: limpo do quê? Você quer ter o quê? Você já viu entrevista? O que é que você tem? Há quanto tempo? Por quê? Conta pra mim. Sente o cheiro. Faz isso. Não tem entrevista, não tem holofote, só tem um homem sensível ao milagre chamado Jesus Cristo de Nazaré. Ele toca no leproso e diz: ei, quero ser limpo. E na mesma hora desapareceu dele todo vestígio de doença. A lepra desapareceu, as feridas fecharam, o cheiro sumiu. Aí Jesus diz: conta para ninguém não. Não é todo mundo que acredita na cura dos outros. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22, diz: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e que fossem adiante dele para outra banda, enquanto despedia a multidão. Esse texto, ele mostra uma dinâmica de Jesus trabalhar diferente daquela que era comum. Veja, Jesus era persuasivo, inteligente, amoroso. Então, a palavra ordenar não era necessário com Jesus. Jesus não precisava ordenar, porque o pedido dele era uma ordem. Bons líderes não ordenam, eles pedem, porque o pedido deles se torna ordem pelo amor de quem segue a voz dessa liderança. Isso é normal. Quando a gente age com a autoridade inadequada, a gente meio que fecha o coração de quem ouve. Então, quando Jesus ordena, Jesus não está dando opção deles dizerem: olha, não tem como ir depois, ou esperar o Senhor vir, talvez o Senhor despede a multidão, a gente fica junto. Como Jesus tinha acabado de fazer um milagre de multiplicar pães e peixes, então eles estão tudo meio esbabacados ainda com aquilo, estão tudo meio confuso. Olha, como que sobra pão e peixe de 5 pães e 2 peixinhos? Então estão tudo assustados. Só que Jesus, quando ordena, ele não abre margem para discussão, ele só ordena. Então Jesus, de maneira intencional e imperativa, obriga eles a entrarem no barco e atravessarem para outro lado. Mas tem uma coisa: qual é a necessidade de Jesus ordenar com discípulos que o seguiam voluntariamente? Eu vou te dizer, eles já tinham vivido tempestades na vida. Eles já tinham vivido tempestade. A última tempestade que eles viveram, Jesus estava no barco.
Jesus estava no barco, dormindo na polpa. Então, quando a tempestade começa, o vento assola, as ondas açoitam o barco, eles gritam: Jesus, acorda! E Jesus acorda, acalma o vento, a tempestade, e eles exclamam entre si: quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Eles têm história, só que agora Jesus está mandando eles irem para o meio do mar, sem Jesus na proa, na polpa. Antes eles viam a solução para o problema dentro do barco. Agora, se desse problema, os olhos deles não veriam a solução. Quem já foi na Galileia, quem já andou no meio daquele mar, é interessante, quando você sai da margem, não tem vento, a água é parada, mas quando você está exatamente no meio, tudo se altera, o vento, as ondas. Então eles conhecem o mar, tem histórico de tragédia, de tempestade, só que tem a lembrança de que Jesus estava no barco. Quando Jesus ordena eles a irem, Jesus sabe da tempestade, do medo e do trauma. Jesus sabe. Só que tem coisas que Jesus, de maneira intencional, nos insere para que a gente aprenda que nem sempre veremos Jesus no meio da tempestade. Nem sempre Ele estará dormindo no barco. Agora escute, não é pelo fato de você não enxergar que Ele não te vê. Não é pelo fato de você não enxergá-lo na polpa que Ele, da onde está, não te vê no meio da tempestade. Quando Jesus os coloca na tempestade, Jesus diz: vão que eu já vou. Jesus sabe onde eles estão, aonde irão chegar, e os olhos de Jesus estão sobre eles. Eles não veem Jesus, mas Jesus os vê. A dificuldade nossa é que em tempestades como as que vivemos, nem sempre vemos Jesus no nosso barco. E o desespero se aplica quando os nossos olhos não enxergam aquilo que a nossa fé deveria crer. Eles estão no meio da tempestade e parece que o programado acontece. A tempestade vem. E antes a solução estava dentro do barco, agora não. Vento, onda, barco, discípulos. Está faltando alguma coisa. Eles estão desesperados, vão morrer, estão loucos, dizendo: nós não temos esperança, porque Ele não está no barco essa vez. Nós não estamos vendo Ele não está, não tem quem acordar. Eu vou repetir para que isso fixe na tua cabeça. Não é pelo fato que você não vê que Ele não te enxerga. Não é pelo fato que você não tem para onde correr dentro do barco que Ele não esteja no meio da tempestade próximo de você. Aleluia. A Bíblia vai dizer que a tempestade assola e eles estão desesperados, com medo da morte, quando de repente alguém vem caminhando sobre a tempestade. Qual é a história que eles tinham antes? A história que eles tinham antes veio uma tempestade, Jesus estava dormindo no barco, a gente acordou ele, acalmou a tempestade, ponto. Mas agora a história que eles terão para contar. Jesus vem caminhando por cima das águas no meio da tempestade. Eles olham e dizem: é um fantasma, porque aquilo que eles esperavam era Jesus dentro do barco, e Jesus não está dentro do barco. Aconteceu a mesma coisa com Marta e com Maria. Nem sempre o milagre que desejamos é aquilo que Ele tem para nos dar. Marta e Maria, Jesus está chegando e elas dizem: se o Senhor tivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Elas estão dizendo: eu queria cura, e para cura o Senhor está atrasado. Jesus: não vim para curar, vim para ressuscitar. Ei, a tempestade está posta, Ele nos obrigou, e se Ele não nos obrigou, Ele não vem.
Não tem como vir, não tem barco agora, e aí? E aí ele está andando sobre as águas, na tempestade. Coitado, Gabriel Medina passa vergonha perto desse homem, porque ele não acalmou a tempestade para andar por cima das águas, ele andou por cima das águas no meio da tempestade. O vento é contrário, o mar é revolto, mas ele tem domínio sobre todas as coisas. Ele caminha por cima das águas, e ele está indo ao encontro. A Bíblia diz que quem vê diz: é um fantasma, todos se espantam. E Jesus diz: ei, acalmem, sou eu, Jesus. Ei, agora o socorro não estava dentro, o socorro veio de fora. O socorro não estava dentro, estava fora. Nem sempre o socorro está dentro da tua casa, às vezes o socorro virá de fora. Nem sempre o socorro estará dentro do seu quarto, às vezes ele virá do outro quarto, às vezes ele virá de fora. Ele vem de maneira inesperada, a gente não tem como prever, mas deixa eu te dizer, o fato de você não enxergá-lo dentro do barco não significa que ele não está vendo você no meio da tempestade. Ele vem. Pedro é o mais louco do negócio. Pedro disse: se é você, me chama que eu vou contigo por sobre as águas. Jesus tinha que dizer: Pedro, se eu tiver que escolher alguém para andar por cima das águas, convenhamos que não vai ser você. Eu vou escolher o João, meu parceiro. Só que cada um reage diferente à tempestade. Tem gente que grita, tem gente que se esconde, tem gente que pula do barco, tem gente que não acredita na salvação. Enquanto provavelmente João, porque é o mais bonzinho, mais carinhoso, mais calminho, deve estar de joelhinho no barco dizendo: vem salvar a gente, Jesus. E provavelmente pode ter sido essa oração que traiu Jesus por meio da tempestade. Pedro está querendo sair do barco para viver a tempestade com Jesus. Perspectivas diferentes, experiências diferentes. Ele olha e diz: se é o Senhor que está aí, me chama que eu vou contigo sobre as águas. Vem viver a tempestade de outra perspectiva. Vem ter experiência no meio da tempestade. Vem me conhecer melhor no meio da tribulação. Vem conhecer e desfrutar da minha glória no meio de um lugar onde todo mundo não acredita que eu possa fazer alguma coisa. Pedro sai de dentro do barco. Só que quando Pedro sai, as ondas continuaram a açoitar, a tempestade a assolar, o vento ainda era forte. Deus não vai mudar a tempestade para você ter experiência. É na tempestade que as maiores experiências acontecem. Pedro sai e percebe que o vento era contrário, e começa a naufragar, a afundar. Naufragar só dá de dentro do barco, fora do barco é afundar, afogar. Só que Pedro é pescador. Qual pescador que não nada? Qual é o medo de Pedro? Você acha que foi a primeira tempestade que Pedro entrou? Qual é o medo de Pedro? Pedro já viveu inúmeras tempestades na vida dele, era pescador. Qual é o medo de Pedro? O vento ele já viveu, a tempestade ele já viveu. Qual é o medo dele? Perder Jesus de vista de novo. Ele começa a afundar dizendo: ei, tem misericórdia de mim. Porque ele trava. Tem gente que trava quando Jesus não está, tem gente que trava quando Jesus chega. Ele trava. Já teve um sonho que algo ruim aconteceu e você não conseguiu correr? Já viu coisa horrível? A gente quer correr, mas que... Já teve um sonho que você quer gritar e não consegue gritar? Já viu? Entra um bandido na casa no sonho, aí você quer... a voz não sai, já viu? Pedro sabe nadar, mas está travado. Pedro já viveu tempestade, mas está travado. Eu me lembro quando eu era menino, uma vez estava uma pedra assim, e meu pai disse: fica em cima da pedra, David. Em outras palavras disse: se afogue, pode morrer, porque não vai dar nada. Para a gente que é criança, todo não vira assim, né? E aí meu pai: não saia da pedra. Conclusão:
caí da pedra e comecei a afogar e comecei a morrer. Sabe o que passou na minha cabeça naquela hora? Sabe o que? Nada. Desespero paralisa. Pedro está paralisado. O vento era forte. Se Jesus desaparecer, acabou com tudo. Será que ele não é um fantasma? E agora? Será que eu não estou vendo demais? Você pode paralisar, mas eu não paraliso. Você pode travar, mas Ele não trava. Você pode não acreditar, mas Ele não deixa de ser quem é. Ele traz para cima da superfície. Não acalma o vento, não acalma a tempestade. Só muda Pedro em relação ao vento. Pedro é virado para o barco. O vento já não é mais contrário. O vento agora está na parte das costas. Jesus está no lado. Eles voltam para o barco. Pedro tem uma história, porque toda tempestade no final nos deixa uma história para contar. Gênesis capítulo de número 12, versículo de número 1 diz: Então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. Quando ele recebe essa missão, o destino é a terra que emana leite e mel. Começa a partir daqui a trajetória. Começa a partir daqui. Chega em Moisés. Moisés recebe o endosso da promessa, tira o povo que está escravo no Egito, e o destino é a terra que emana leite e mel. Só que veja, nesse caminho da terra que emana leite e mel, eles não estão na terra que emana leite e mel. Eles estão no caminho, no deserto. Então, há posturas que se tem no deserto e posturas que se tem na terra prometida. Ambas não se confundem. A nossa dificuldade é entender a estação, os tempos e a postura se adequar ao tempo que nós estamos vivendo. Você já viu gente que ganha muito dinheiro, mas continua miserável? Você já viu gente que sai de um ambiente favelado, mas a favela nunca sai dele? Você lembra de a mulher de Ló, que saiu de Sodoma e Gomorra, mas Sodoma e Gomorra nunca saiu do coração dela? Bom, na mentalidade do deserto, tem coisas que são inerentes, como por exemplo, dependência de milagres. Para viver milagres, o deserto é excepcional. Deserto é lugar de experiência, de milagre, de, sobrenatural em todo o tempo. E esse povo em especial foi um povo que viu milagres em cima de milagres. Coluna de fogo, nuvem de fumaça, água da rocha, o mar se abriu, eles viram os milagres mais extraordinários. Calçados cresceram nos pés, as roupas não envelheciam, eles viram milagres. A comida deles caía do céu. Você quer loucura maior do que isso? O maná caía do céu no arraial ao amanhecer, e eles tinham comida fresca todos os dias. Ou seja, se eu tenho todos os dias maná, providência diária, logo se vou receber amanhã, o que tenho hoje não preciso guardar. Nem era liberado isso, não se guarda o maná. O maná vem a cada dia, salvo a exceção do sábado. Nesse período, nesse tempo, toda a provisão vinha do alto. Eu quero que você grave isso. Nesse período, tudo aquilo que eles recebiam vinham do céu. Só que o que Deus estava levando eles, o maná não viria do céu, o maná viria da terra.
Para onde Deus os enviara, a provisão viria do chão, não do céu. A questão é romper com o vínculo de olhar para cima e começar a plantar para receber aquilo que está na terra onde Deus colocou. Tem gente que vive a vida inteira olhando para o céu, mas já está na terra prometida, onde a virtude vem de baixo. Mas pastor, como assim de baixo? Claro, da terra onde Deus te colocou. Se você não plantar, não nasce, porque do céu não cai mais há muito tempo. No céu caía quando você estava no deserto. Agora na terra prometida, meu amigo, está na terra que eu te coloquei. Planta que dá, ara que dá, mexe a terra que dá, planta no tempo certo que dá, porque eu te coloquei no lugar certo para acontecer. Sabe por que eu digo isso? Porque tem pessoas que vivem a vida inteira com a mentalidade de quando estavam no deserto. Gente que não sabe gerir riquezas, que não sabe administrar aquilo que Deus dá, e fala que o crente tem que ser pobre, não podemos ter nada. Esses tempos aconteceu algo comigo interessante. Eu estava dentro de um carro, indo de um lugar, de uma cidade para outra, e o rapaz que me buscou tinha muitos traços de alguém frustrado com ele mesmo. Só que eu me interesso em pessoas, eu gosto de saber as histórias, entender o porquê, e talvez uma palavra pode mudar o destino de alguém. Então eu comecei a conversar com ele, me inteirei na história, me interessei, e ele começou a contar de onde era, o que fazia. Sabe, ele estava num carro simples, muito simples, mas um ego extremamente luxuoso. O carro era 1.0, mas ele era turbo V8. Falei, opa, tem uma disparidade. Falei para ele, meu amigo, o que você faz? Como que é a sua história? Ele falou, morei fora do país durante tantos anos. Falei, nossa, que legal. Eu falei, aonde você trabalhou? Falou, uma empresa nível A. Falei, quantos anos? Bastante tempo. Aí eu falei, uau, então você deve ter conseguido criar um patrimônio maravilhoso para voltar para o Brasil e ficar tranquilo. Ele olhou para mim e disse, não, esse negócio de ser rico isso é coisa que desvia as pessoas. A gente não foi feito para ter condição. A gente tem que viver na prova, porque senão a gente desvia. Só que eu tenho um problema, amados. Eu não consigo reter a palavra. Quando ele falou isso para mim, eu falei, amigo, não misture má administração com ausência de prosperidade. Não misture falta de capacidade para gerir aquilo que Deus liberou sobre você como ausência de potencial para servir a Deus e ter prosperidade na terra, porque não tem nada a ver. Sabe o que é isso? Mentalidade no deserto, mas vivendo na terra prometida. Tem gente que é abençoado, mas não sabe abençoar. Tem gente que tem, mas nunca foi dele aquilo que tem. Sempre aquilo que teve, ele foi propriedade, nunca dono. Mentalidade de deserto na terra prometida. Se eu puder dar um conselho para vocês, entendam as fases, as estações e vivam com sabedoria em cada uma delas. Você está no deserto? Então olha para cima, vai vir de lá o socorro. Se desespere em oração, clame que vai ter coluna de fogo, nuvem de fumaça, água da rocha, o mar vai se abrir, não faltará alimento, mas não terá celeiros, porque tudo aquilo que Deus te dá será para o dia. Mas o dia que você chegar na terra prometida, esquece o deserto. Deserto é uma história para você. Agora é uma pessoa que vive na terra prometida. Plante com sabedoria, colha com graça. Administra aquilo que Deus colocar nas tuas mãos. Não jogue ao vento e depois o culpe dizendo que nada recebeu. Tudo que você fizer na terra prometida, dá. Lance a semente, are a terra,
regue e saiba que tudo aquilo que Deus te dar a partir de agora virá da terra onde Ele te plantou, a terra que emana leite e mel. Quer ter leite? Invista nas melhores vacas. Quer ter mel? Invista nas melhores flores, porque agora está atrelado a você, exatamente aonde Deus te colocou.